Em nosso tempo de pensar hoje, eu quero conversar com você sobre fazer ou não fazer, tomar atitudes ou ficar parado. Nós vemos os dois tipos de situações da Bíblia. Momento em que Deus ordenou que se ficasse completamente parado e observasse o livramento, o salvamento que Deus daria. Entretanto, nós vemos diversos outros momentos em que ele ordena uma ação, uma atitude. Essa semana eu estava aqui meditando e passando por uma situação quando recebi do meu amigo uma mensagem. E nessa mensagem, após ler, eu tomei uma atitude. E eu disse a ele, vou compartilhar essa mensagem que você enviou para mim. Ele disse, claro, pode e deve compartilhar. E então eu quis trazer para nós aqui no Tempo de Pensar. Lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós vemos um momento em que Josafá tem notícia de que Moabe e Amon sairiam a peleja contra ele e o povo de Deus. E a palavra de Deus registra que ele teve medo e buscou o Senhor, com oração e jejum. E Deus responde, usando Jaaziel, filho de Zacarias. O que vem, a palavra de Deus para eles é, nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Esse momento histórico, a ordem foi, não façam nada. Entretanto, como nós observamos no começo do texto, eles tiveram um sentimento de temor. Nós não estamos isentos disso. E no nosso momento de temor, como aconteceu com Josafá, ele buscou ao Senhor em oração e jejum. E a resposta de Deus foi que naquele momento, naquela circunstância, eles deveriam permanecer parados e observar o livramento do Senhor. Houve momentos, entretanto, em que o registro da palavra é de atitudes. Ações precisaram ser efetuadas. Dentre elas, alguns textos, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós lemos ali a história daquela viúva que tinha 2 filhos e ela ia perder os seus filhos devido às dívidas que tinha. Quando o profeta Eliseu chega até a casa dela, ela narra a situação. E ele pergunta a ela o que ela tem em casa. E ela diz, só tem um pouco de azeite. E Eliseu, servo, profeta de Deus, dá uma ordem. Diz que ela deveria ir atrás de vasilhas nas casas dos vizinhos. E ela toma essa providência. E quando ela traz as vasilhas de volta, o azeite vai se multiplicando ali, diante deles. Milagre de Deus. Ainda também no mesmo livro, no segundo livro dos Reis, agora no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos a história já conhecida de Naamã, que tinha uma doença incurável naquela época. Quando ele vai até o profeta então, através do servo, diz que ele deveria ter alguma atitude. E a atitude dele seria, olha, você vai mergulhar nas águas do rio Jordão 7 vezes. Naamã fica irado com isso. Dizia que lá na terra dele tinha rios melhores, e zangado também porque o profeta não veio falar diretamente com ele. Mas, por fim, obedeceu. Entrou nas águas, mergulhou 7 vezes, e o milagre aconteceu. Mas houve a necessidade de obediência e de fazer exatamente aquilo que havia lhe sido orientado, ordenado. Uma terceira história, está lá em Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20. Deus ordena a Josué que os israelitas marchassem ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia tocando trombetas. Após a última volta,
as muralhas caíram. Deus derrubou a muralha, mas o povo teve que obedecer ao plano de Deus, ao que Deus havia lhes ordenado. Deus age na obediência e na participação também. Tem coisas que Deus vai fazer e nós não vamos nem colocar as mãos. Vamos ficar parados. Entretanto, existem situações em que Deus vai nos ordenar que é tempo de agir. Deus é soberano, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele age em nosso favor, mas quando Ele ordena, Ele espera que cumpramos a nossa parte, que sejamos obedientes. A fé verdadeira, ela envolve ação, obediência e responsabilidade. Identifique qual situação que você precisa remover na sua vida e qual ação você precisa ter. Quando a gente pensa no remover da pedra aqui, nós vamos lembrar de Lázaro. Quando morto, quando Jesus chega até aquele lugar, ele poderia ter ordenado à pedra que saísse dali, com um simples gesto, com uma palavra, mas ele não faz assim. Ele ordena que tirem a pedra. Talvez você também precise tomar algumas atitudes para ver o milagre acontecendo. Procure ouvir a voz de Deus e lembre, sem a leitura da palavra, sem a busca em oração ao Senhor, nós poderemos ser confundidos. Mas o Senhor, Ele não nos deixa confusos diante de nada. Ele é muito claro com as posições que Ele quer, com as ações que Ele quer que nós tenhamos. Então, hoje é tempo de, mais uma vez, fazer aquilo que Josafá fez. Com medo, preocupado, receoso, mas indo buscar a Deus. Você tem feito isso? Tem buscado a Deus? Quero convidar você para fazer isso comigo agora. Senhor, eu não sei quais são as muralhas que precisam ser derrubadas na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo agora o Tempo de Pensar. Eu não sei qual é a pedra que precisa ser removida. Não sei quais são as vasilhas que precisam ser usadas. Ó Deus, eu não sei quais são os rios que estão diante dessa pessoa. Mas eu sei que, sejam quais forem os impedimentos, seguindo a ordem do Senhor, todos os obstáculos podem ser removidos, se esta for a tua vontade. Traga, ó Deus, o entendimento da tua voz, o entendimento para que a ação deve ser tomada, ou ainda que silêncio ou que retirada de mãos precisa ser feita. Confiamos no teu poder e sabemos que o Senhor fará aquilo que é melhor. Então, ó Deus, nós estamos agora esperando na tua direção. É isso, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e direcione para seja qual for as muralhas, as pedras, o rio que talvez você tenha que entrar, ou ainda as vasilhas que precisam ser usadas. Que Deus possa direcionar você nesse momento. E até o nosso próximo Tempo de Pensar, se Deus quiser. Deus te abençoe.